Jeremias 35. Vamos nos seus últimos 9, é o segundo vídeo, né? Últimos 9 versículos, ok? Acompanhe comigo na sua Bíblia se quiseres. Vamos lá. O 12º, eu acho que é o 12º, isso. Não, 11º, 11º versículo de Jeremias 35. Vamos lá. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamo-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. 12º agora. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. O 14º fala assim: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seu filho que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. 15º. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei, e a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. 17º. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. 19º agora e último, né, desse vídeo, fala assim. 18º, perdão. É o penúltimo, tá ok? E a casa dos Recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que aborrecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os meus mandamentos, ou melhor, todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou. 19º agora, 19º e último desse vídeo, ok? Assim diz o Senhor
dos exércitos, Deus de Israel. Nunca falará varão, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Em nome de Jesus, né? Eu vou falar agora a respeito de Jesus. As verdades e as heresias, por um pouco de tempo, né? Eu estou falando em todos os vídeos agora aqui a respeito disso, né? Do erro do templo, que foi milenar, né? E Davi entendeu errado a Deus pelo profeta Natã e insistiu em fazer o templo, incumbindo Salomão. Salomão veio e, como era da linhagem de Davi, já conhecia a história, construiu o templo erroneamente e levou o tabernáculo para, com a Arca da Aliança, para o templo de pedra, que não era para ter sido feito. E ali começou toda a desgraça, né? Coabitou com 1000 mulheres, teve 1000 deuses que são demônios, né? Nada mais são do que demônios, pois só há um Deus e ele não divide a glória com ninguém. Isso está na Bíblia. Se não sou eu quem estou afirmando, está na Bíblia, né? A Bíblia afirma isso. Então, se você acredita em Deus, acredita na Bíblia, então vai acreditar no que eu estou falando, né? É só ler. Que Davi entendeu errado, Natã veio e falou: não construa, pois o estrado de meus pés é a terra, e eu sou o Espírito. Vou trazer, eu sim, sou Deus Todo-Poderoso, te tirei de trás das malhadas e trarei um templo perpétuo para você, da tua linhagem. Esse templo não era Salomão. O templo era o templo físico, ele imaginou, mas era o templo espiritual. O templo era Jesus. E Jesus falou: derrube esse templo e eu reerguerei em 3 dias. E falou que nós somos o templo. Enviou o Espírito Santo e ele habita dentro de nós. Então não há o que duvidar, não tem como duvidar disso. Então pare de frequentar igrejas físicas, templos religiosos. Nós somos a igreja. Entenda isso de uma vez por todas, né? Entenda a verdade. Entenda que você é templo do Espírito Santo. A gente vê tanta heresia, né? Se você ficar no YouTube olhando pastores, né? Que também não deveriam existir, pois Jesus falou que é o único pastor e nós somos o único rebanho, né? Então, se você ficar olhando, você vai ver quantas heresias são faladas. Inclusive, esses dias eu estava vendo de um pastor que disse que Jesus veio à Terra, Deus veio à Terra, mas nunca foi na África alimentar as pessoas. Que a gente deve deixar as pessoas que sentem fome com fome. Até isso a gente ouve. Se você pegar o YouTube, pegar todas as redes sociais e começar a olhar vídeos, você vai pirar de quanta heresia você ouve. Então, o sistema religioso de hoje e do tempo de Jesus, de lá para cá, ele está capengo, ele está virado uma indústria para ganhar dinheiro, né? Eles têm até CNPJ. Então, são homens pecadores, se autodenominam pastores, apóstolos, quando na verdade são lobos em peles de ovelhas, arrancando a lã de quem vai nesses templos. Dizem que você vai enriquecer, que você ficará rico, e se você não der dízimo, você está roubando de Deus. Como se Deus precisasse de ajuda, né? Precisasse de dinheiro. Quando é muito pelo contrário, ele é quem ajuda, como falou para Davi. Eu sou todo-poderoso, te tirei de trás das malhadas e eu te darei. Você não pode me dar nada. Então, se você quer ajudar alguém dando dinheiro para alguém, dê para quem precisa e não para templos que, logicamente, precisam de pagar dívidas de água, de luz, de aluguéis, às vezes, mas não é para financiar, não é para existir um templo. Ao invés de existir esses templos de pedra, que se reúnam nas casas onde cada um tem, tipo célula, falando, logicamente, não de dinheiro, mas sim do genuíno evangelho, né? Da caridade,
do amor de Jesus, falando sobre seus ensinamentos, se reunindo, né? Mas quando Jesus fala, onde houver 2 ou 3 em meu nome, ele está se referindo à família. Pai, mãe, filho. Mas se você tem pessoas que conhecem o genuíno evangelho e sabem do que eu estou falando e concordam com isso, sim, é válido se reunir, né, para falar disso, para falar do engano e para não seguir esse engano, né? Caso contrário, se você estiver falando de dízimo e de oferta, né, primeiro que você vai olhar na Bíblia, não existe, né? Não existe nem dízimo nem oferta. Existiu no tempo dos levitas, nas tribos, as 12 tribos, as 11 que alimentavam com os 10%, alimento, não era dinheiro. Então há muitos erros, ok? Logo eu volto com fazendo Jeremias 36, né? E assim vou até chegar nos evangelhos, levando a palavra sem cobrar um centavo. Agora há pouco estava ali tentando entrar de novo no Facebook para fazer alguns ajustes para deletar, né? Deletar, transformar em privado, né? Para não haver mais hackeamento, invasão na conta, mas já fizeram uma manobra ali e roubaram minha conta de vez. Agora não consigo nem entrar mais na conta. Mas tudo isso está sendo capturado com print, né? Com tudo, e está sendo armado, né? Estou armando provas para denunciar esses canais. Filhos do diabo, né? Usados pelo demônio. Pessoas, tá? Pessoas físicas, né? Usadas pelo inferno para atingir a obra de Deus. Então, eles vão ter com Deus, né? Pois ali, tanto ali no Facebook, quanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, que também está sendo hackeado, é levado somente a palavra de Deus, né? Então, isso é o genuíno evangelho, né? E há pessoas mordidas com isso, né? Os arcontes, né? Que são as pessoas usadas pelo diabo. E provavelmente desse sistema maligno religioso de hoje, que estão possessos por eu estar levando a verdade. Não sou só eu, não. Várias pessoas estão tentando levar a verdade, estão sendo banidos de plataformas. A perseguição, né? Se você está no caminho certo, a perseguição vem. E essa é a prova de que você está no caminho certo. Então fiquem com essa palavra, meditem e fiquem com Deus.